sinto muito honrado de estar com os irmãos, toda a igreja Filadélfia de Águas Claras. Louvo a Deus pelos pastores presidentes, Aldenor e Hilton, que Deus possa abençoá-los mais e mais com toda a sorte de bênção. Que o Senhor possa renová-los, fortalecê-los. Que o Senhor possa dar sabedoria a cada dia para conduzir esse rebanho aos verdes pastos. Pastor Silvio, pastora Juliette, tem um carinho muito especial também. Que Deus possa abençoá-los nesta noite também, o ministério dos pastores, amém? Fico muito feliz de estar nesta noite aqui para trazer essa mensagem. Eu vou pregar para a família, amém? Eu estava numa igreja, na igreja Benese, no Guará. Eu fui ali levar uma ministração e ao chegar naquele lugar, sentar. Ao chegar e ao sentar, Deus me levou um texto na sua palavra. E Deus falou, você vai pregar nesse texto. Falei, amém, Senhor. Se o Senhor mandou eu pregar nesse texto, me dê a palavra. Fale comigo. Então abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 5, versículo 35. Deus nesta noite tem um milagre. Deus tem restauração para a minha vida, para a sua vida, para o seu lar. Assim diz a palavra. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Então não permitiu que alguém o seguisse, mas a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e muito pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido, menina, a ti te digo, levanta-te. Senhor, eu quero te louvar nesta noite por este momento, por esta oportunidade, porque grande é a responsabilidade de pregar a tua palavra. Que o Senhor possa ser comigo neste lugar. Que o Senhor neste momento possa me levantar com intrepidez, desenvoltura, eloquência, para ministrar a tua palavra aos casais, aos lares, às famílias que aqui estão representadas. Me guie nesta noite. E desde já toda a obra, todo o peso, tudo que provém de ordem maligna e espiritual, cesse, seja desfeita, cai por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Sê comigo neste lugar, assim eu te peço, nesta noite. Amados, a história diz que depois que Jesus venceu o inimigo das nossas almas, ele foi para a Galileia pelo poder do Espírito Santo. E chegando na Galileia, ele operou sinais, prodígios, maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Mas Jesus então decide voltar para Nazaré, a cidade a qual ele foi criado. E chegando em Nazaré no dia de sábado, ele entra dentro de uma sinagoga.
porque era costume adorar o Senhor nos dias de sábado, na sinagoga. Jesus entra e, como um bom visitante, ele é chamado para ir até o púlpito para ler um livro de um profeta maior chamado Isaías. E ao chegar no púlpito, ele abre o livro, e ao abrir o livro, cai em Isaías 61, ao qual estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Todos que estavam ali estavam admirados com as palavras que saíam dos lábios de Jesus. Jesus, então, naquele momento, ele brada dentro daquele lugar e diz: hoje se cumpre as Escrituras Sagradas. Jesus, então, se assenta. Ele não se assenta numa cadeira de visitante, mas ele se assenta na cadeira do Messias. Por isso, Jesus falou que hoje se cumpre as Escrituras Sagradas. O Sinédrio, os fariseus, a cúpula judaica que estava ali, tentaram matar Jesus, tentaram jogar Jesus num precipício abaixo. Jesus então sai dali e vai para Cafarnaum, para não morrer. Jesus, chegando em Cafarnaum, Cafarnaum era uma vila de pescadores localizada às margens do norte do mar da Galileia. Cafarnaum foi um importante e próspero centro de pesca e comércio. Cafarnaum tinha cerca de 100 famílias, ou de mil pessoas a 1.500 pessoas. Cafarnaum era conhecida como a própria cidade de Jesus. Ficou também conhecida como a base missionária de Jesus. Segundo os estudiosos, ficou ali 3 anos do seu ministério. Fez muitos sinais, prodígios naquele lugar pelo poder do Espírito Santo. Foi em Cafarnaum que ele curou o servo do centurião, a sogra de Pedro. O milagre do paralítico que desceu pelo telhado da casa foi em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que ele curou o homem da mão errada. Foi em Cafarnaum que Jesus proferiu o sermão do pão da vida. Foi em Cafarnaum que Jesus orientou Pedro a ir até o mar da Galileia e apanhasse um peixe. Ele abrisse a boca, encontrando ali uma moeda para que ele pagasse o imposto. E foi também em Cafarnaum que Jesus operou o milagre sobre o lar de Jairo, que Jesus restaurou o lar de Jairo. Quem era Jairo? Jairo, como todo bom garoto judeu, a infância de Jairo era a infância de todo bom garoto judeu. Aos 5 anos de idade, todo garoto judeu entrava num ciclo de vida e começava a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia. Aos 10 anos, todos os 5 primeiros livros tinham que estar decorados, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entrando no novo ciclo de vida, começavam então a estudar os livros poéticos, proféticos e históricos. Entrando no novo ciclo de vida aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, todo garoto judeu tinha que decidir se estudaria aos pés de um mestre ou seguiria o ofício do seu pai. Jairo decidiu então estudar aos pés de um mestre. E Jairo se tornou um mestre. E com o passar dos anos, se torna um dos principais líderes de uma sinagoga. Sinagoga esta localizada em Cafarnaum. E por ser um líder de uma sinagoga, Jairo era muito respeitado entre os moradores de Cafarnaum. E por ser um homem religioso e muito bem sucedido espiritualmente e financeiramente, Jairo com certeza tinha uma boa casa, um bom carro, uma boa conta bancária, uma linda família. Mas um certo dia, creio eu, o texto não diz, mas creio eu, que ao levantar, tanto ele como a sua esposa, e é sempre a mãe que vai ao quarto dos filhos, e indo a sua esposa até o quarto da sua filha, ela se depara com a sua filha, e ao chamá-la, ela não responde. E ela continua chamando e ela não responde. Então ela vai até Jairo com o semblante caído, entristecido. E Jairo pergunta para ela o que aconteceu. Ela então fala para Jairo: Jairo, a nossa filha, ela não responde. Ela está deitada
A chamei, mas ela não responde. E a partir daquele momento, o lar de Jário passou a enfrentar uma grande luta. A partir daquele momento, Jário estava diante de uma grande adversidade familiar. E Jário, a partir daquele momento, o lar dele nunca mais foi o mesmo. Até este momento da história ao qual ele se depara com Jesus. Se antes o lar de Jário havia alegria, havia paz, felicidade, agora o lar de Jário estava tomado pela dor, pela tristeza, pela incerteza, pela desesperança, pelo desespero. Jário, a partir deste momento, não pôde mais brincar com a sua filha. Não pôde mais abraçar sua filha como abraçava antes. Jário não pôde mais contemplar o sorriso lindo da sua face, ou ouvir a sua voz dizendo: papai, eu te amo. E como todo bom homem religioso e espiritual que Jário era, Jário, o texto não diz, estou conjecturando e sendo direcionado pelo Espírito Santo, Jário foi orar. Jário foi buscar o Senhor em oração e súplica. Em oração contínua, intensa, dia após dia, pelo seu lar, pela sua família, pela vida da sua filha. Não conheço as suas vidas nesta noite. Não conheço o que os casais ou as famílias aqui estão representadas estão passando ou enfrentando. Qual é a luta que o seu lar está enfrentando? Qual é a adversidade que a sua família enfrenta nesta noite? Qual é o problema que sobreveio sobre o seu casamento? Não sei. O que a amada igreja, líderes que aqui estão representados e representando as suas famílias, casais, não sei o que estão vivendo, vivenciando em suas vidas, em seus lares, no seio da sua família, em seu casamento ou na vida dos seus filhos. Coube Deus me trazer nesta noite para te dizer que o mundo espiritual, ele é real, ele existe, ele está aqui neste momento. Se o Senhor abrir os nossos olhos, iremos contemplar anjos neste lugar. Mas ao nosso derredor há demônios que foram enviados para destruir as nossas vidas, para destruir as nossas famílias, o nosso casamento, a vida dos nossos filhos. O texto não diz se o que sobreveio sobre a vida da filha de Jário era de ordem espiritual. Talvez seja. O texto não diz que a luta, ou a adversidade, ou o problema que sobreveio era de ordem espiritual. Ou que a luta, a adversidade que você está vivendo ou vivenciando, que sobreveio sobre o seu lar, família, casamento, filhos, é de ordem maligna e espiritual. Talvez seja de ordem física, humana, ou pelas más decisões tomadas por ti. Mas o que Deus mais quer nesta noite, e o que Deus espera de cada um de nós, religiosos e espirituais que somos, é que façamos como Jário fez. Oremos, busquemos, descemos em oração, busquemos o Senhor em oração e súplica. Mas pastor, eu já tenho orado pelo meu lar. Ore mais. Pastor, eu estou descendo em oração pela minha família. Desça mais. Pastor, eu já estou suplicando pelo meu casamento e filhos. Suplique mais. Faça campanhas de oração pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família, pelo seu casamento.
Por que eu digo isso? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. O desejo do inimigo é acabar com a sua vida, é destruir o teu lar, é trazer destruição sobre a sua família e sobre a vida dos teus filhos. O desejo do inimigo é enfraquecer o seu casamento. O desejo do inimigo é trazer sobre o teu casamento um esfriamento conjugal, é gerar brigas, contendas, falta de respeito, traições, esfriamento conjugal e até mesmo o divórcio. Esse é o desejo do inimigo. Oh, aleluia. Mas faça como Jairo. Ore, busque, desça em oração. Faça campanhas de oração pelo seu lar, pela sua vida, pelo seu casamento. Decanta lá, baixai. Mas pastor, no nosso meio tem aqueles que ainda estão no leite espiritual. Mal conseguem orar, mal conseguem buscar, porque ainda não se desenvolveram espiritualmente e muitas vezes não sabem guerrear, não sabem pelejar. Precisam ser orientados, direcionados, conduzidos, aconselhados, por não serem experimentados na fé, por não serem ainda um soldado arregimentado, uma soldada arregimentada para a batalha. Muitos até dizem: pastor, como é difícil orar, descer em oração, fazer campanhas de oração. Entenda uma coisa: tudo que nós fazemos na esfera espiritual é difícil, porque é uma guerra travada. O mundo espiritual, ele existe, ele está em movimento, e o inimigo não quer que você desça em oração, que você prevaleça em oração. É difícil orar, verdadeiramente é. Não é difícil falar de fé, difícil é praticar a fé. Não é difícil falar de amor, difícil é praticar o amor. Não é difícil falar de santidade, difícil é viver uma vida em santidade. Não é difícil falar em obediência, difícil é viver uma vida em obediência. Não é difícil falar de oração, difícil é viver uma vida disciplinada em oração. Se tem algo que precisamos aprender como boas pessoas religiosas e espirituais que somos, é aprender a orar, a guerrear, a pelejar, é cultivar a prática da oração. A oração, entenda nesta noite, é a força motora que nos mantém de pé, que traz vida sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, força aos nossos casamentos. A oração é vida para o nosso corpo. Um cristão forte mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, é um cristão que vive uma vida disciplinada em oração. Um lar forte é um lar onde casais oram, pais oram e descem em oração. Oh, aleluia. Decanta lá, baixai. A oração é o meio que o próprio Deus estabeleceu para conferir suas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, famílias. A oração é o meio que o próprio Deus estabeleceu para termos uma vida plena, rica, abundante, cheia de alegria. Quando nós oramos, nós descansamos nos braços do onipotente Deus e lançamos fora a falta de paz, de inquietação emocional, sentimental, o medo. Deus me traz aqui nesta noite para te dizer que é necessário orarmos, descermos mais. Decanta lá, baixou. Ore pela sua família, mas ore mais, busque mais. Ore pelo seu lar, mas ore mais, busque mais em oração. Não cesse de orar. Decanta lá, baixai. Um casamento forte é um casamento em que casais oram, buscam o Senhor em oração. E como o inimigo tem roubado este momento de muitos casais,
Mas sabe o que é interessante no texto? É que quanto mais Jairo orava, mais ele percebia que a sua filha piorava. Quanto mais Jairo orava, mais ela ia de mal a pior. Quanto mais Jairo orava, mais ela ficava doente, pastor Silvio. Não sei se isso está acontecendo com você. Em momentos de oração, de busca, em momentos de propósito. Não sei se já aconteceu com você no momento de oração pelo seu lar, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Quanto mais você ora, mais a luta vai se tornando mais forte. A guerra vai se tornando mais travada. Quanto mais você entra em propósito de oração, mais o lar vai de mal a pior. Mas as lutas vão ficando intensas, fortes, travadas em seu lar, em seu casamento. Mas por que isso? Por causa do mundo espiritual. Há uma guerra sendo travada. E o inimigo não quer a vitória do seu lar, da sua família. Mas Jairo, ele nos dá uma lição. Porque creio eu que Jairo permaneceu orando, buscando o que o Senhor mais quer que façamos, como Jairo fez. Por mais que as lutas estão intensas, travadas, não deixe de orar, não deixe de buscar. Faça propósito pela tua vida, pelo teu lar. Entre em propósito pelo seu casamento. Ore mais, busque mais. Oh, aleluia. Não desista. Não deixe que a luta venha te desanimar, te abater, ao ponto de abalar a tua fé. Persevere em oração. Persevere buscando pela sua vida e pelo seu lar. Oh, aleluia. E canta lá, baixai. Casais oram juntos. Busque mais juntos. Oh, não há nada que coração não possa fazer. Você está entendendo? Não há nada que coração não possa destruir. Não há nada que oração não possa derrubar por terra. A oração, ela vai aonde os nossos olhos não podem enxergar. As nossas mãos não podem apalpar. A oração vai. Entenda isso nesta noite. O inimigo não quer a tua vitória. A vitória do teu lar, da sua vida. Por isso a importância da oração. A oração é uma arma poderosa que o Senhor nos concedeu. É como uma engrenagem que mantém as portas do céu abertas sobre as nossas vidas. Quando nós oramos, o mundo de Deus, o reino de Deus trabalha a meu favor e a seu favor, a favor do nosso lar. E havia rumores, conversações na cidade de que Jesus estava vindo para Cafarnaum. Oh, glória! Que Jesus estava vindo em um barquinho com seus discípulos para Cafarnaum. E Jairo, ouvindo as conversações,
Em oração ele esperava por Jesus, porque as conversações diziam que Jesus estava vindo, e isso aqui é profético. Jesus está vindo em direção da minha vida e da sua vida neste lugar. Jesus está vindo em direção do meu lar e do seu lar. Isso é profético. Jesus está vindo em direção à sua família, ao seu casamento. Nesta noite, Jairo esperava em Jesus, orando, buscando. Jesus está vindo. E quando Jesus vem, nada permanece do mesmo jeito. Você pode ter certeza disso. Eu libero uma palavra profética mediante a vinda de Jesus. O teu lar não será o mesmo. A tua família não será mais a mesma. O teu casamento não será mais o mesmo. Porque Jesus está vindo, e quando Ele vem para colocar tudo no seu devido lugar. Oh, aleluia. Decanta. Ele vem para desfazer as obras, os planos, o que foi colocado em andamento. Oh, aleluia. Você crê? Isso é profético. Jesus está vindo para desfazer as obras do diabo, os planos do inimigo, o que foi arquitetado, planejado contra a tua vida, teu lar, tua família, teu casamento, nesta noite. Jesus está vindo. Não sei como Jairo estava esperando por Jesus em oração. Talvez Jairo tinha uma boa casa, de 3 andares, e do terraço da casa deles, ele via o mar da Galileia. Aqui há 2 linhas de pensamento, que quando Jesus chega em Cafarnaum, Jairo sai e vai até Jesus. E existe 2 linhas de pensamento. Uma diz que ele foi até Jesus quando Jesus parou seu barquinho na areia. A outra linha de pensamento diz que Jesus foi até a casa de Mateus, que Jairo foi até a casa de Mateus, porque Jesus lá se encontrava. Não importa onde Jairo foi, o que importa é que Jairo foi até Jesus. Oh, aleluia. Decanta lá, baixai. E quando ele vai até Jesus, isso aqui é muito importante, porque quando ele vai até Jesus, ele coloca tudo a perder. Tudo que ele levou anos para conquistar, ele coloca tudo a perder. Ele coloca o seu nome a perder. Ele coloca a reputação que ele tinha em toda Cafarnaum como um bom líder religioso, espiritual, a perder. O seu título de mestre, a sua situação financeira. Porque o cargo de mestre, o salário era muito bom. Quem chegava a mestre, o futuro estava garantido. Mas ele coloca tudo a perder. Por quê? Porque havia muitos conflitos, controvérsias, divergências teológicas. Por causa dos ensinos de Jesus. Jesus curava no sábado, era proibido pela lei. Jesus operava milagres no sábado, era proibido pela lei. Jesus libertava no sábado vidas de pessoas possessas por demônios, e era proibido pela lei. O sinédrio, a cúpula judaica, não aceitavam, chamavam Jesus de perturbador da paz, de herege. Uma certa vez, Belzebu, príncipe dos demônios. Mas isso não impediu que Jairo fosse até Jesus. Oh, aleluia. Continue em oração. Jesus está vindo. E não deixe que nada
quando Jesus chegar, ou ao chegar, impedir você de ir até Ele. Isso aqui é importante. Não deixe que títulos, posições, reputação, dinheiro, bens, impeça você de ir até Jesus. Por que eu digo isso? Porque vivemos num mundo pós-moderno. E neste mundo pós-moderno de hoje, as pessoas são materialistas, consumistas, mercantilistas. A busca desenfreada pelo ter e pelo ser. Você vale o que tem, o que possui. Não estou dizendo aqui que você não deve buscar. Já pensou como seria a revelação desse Jesus que nós servimos mediante derrotas, fracassos? Não, meu amado. Ele se revela às pessoas através de nós, mediante os milagres operados por Ele em nossas vidas. Salmo 40, quando ele tira o salmista, porque o Salmo 40 é Salmo de Davi. Quando ele tira, firma os passos e coloca um cântico novo, o que o texto continua dizendo? Muitos o verão. O salmista? Não. A Jesus, a Deus pelo milagre que ele estava fazendo no salmista. Então Deus se revela através das nossas vitórias, conquistas. Eu não estou falando que você não deve buscar bens, ser bem sucedido, não. O que eu estou falando é que isso não impeça você de ir até Jesus. Que o seu lar impeça de ir até Jesus. Que o seu casamento impeça de ir até Jesus. Títulos. Antigamente as famílias eram mais unidas, porque só o pai trabalhava, a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, dando banho, fazendo almoço, ajudando nas tarefas da escola. Era assim ou não era? Antigamente as pessoas eram tão unidas, as famílias eram tão unidas, que antigamente quando matava uma leitoa, se partia em vários pedaços, e os vizinhos se davam bem, não era assim? Mas hoje nós não podemos dizer que as famílias são mais unidas. Mas por quê? A busca desenfreada pelo ter, pelo ser. E essa busca tem roubado esse privilégio de irmos até Jesus. Oh, aleluia. O que Ele quer que nada impeça que você vá até Ele. As famílias eram mais... Como são as famílias hoje? Hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, não é assim? Quem cuida dos filhos muitas vezes são as babás, não é? A mulher conquistou seu espaço no lugar de trabalho, isso é muito importante. Mas antigamente era só o homem. E essa busca desenfreada, está faltando tempo para a família, está faltando tempo para o lar, para os filhos, para irem até aos pés de Jesus. Hoje, você entra dentro do lar, está o pai no celular, no smartphone, na sala. Está a mulher no tablet, na mesa de estar. Os filhos, cada um com seu celular ligado dentro do quarto. Não há mais... Muitas vezes não há mais união, tempo. E muitas vezes estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa.
deixe que nada venha lhe atrapalhar de ir até os pés do Mestre. Os casamentos hoje em dia têm se esfriado. Muitos estão passando pela luta do esfriamento por falta do tempo, pastor Silvio. A busca desenfreada. Hoje não tem mais tempo para estarem juntos, para fazerem um jantar à luz de vela, de orarem juntos. Falta tempo. E muitos casamentos estão passando por lutas, por causa desta luta desenfreada pelo tempo. Você pode buscar, o maior desejo dele, ele te abençoar, é te prosperar. Porque quando você é abençoado, as pessoas veem Deus em você. Oh, aleluias. E canta lá, baixai. Antigamente, os casais eram mais unidos. Mas eu creio que não há desunião neste lugar entre os casais. E se algo foi colocado em andamento, eu libero uma palavra profética que caia por terra pelo poder que há na autoridade do nome de Jesus. Não deixe que nada impeça de você ir até Ele, do seu lar ir até Ele, do seu casamento ir até Ele. Não deixa que nada impeça. Decova laia, canta lá, baixar. E quando Jário vai, havia uma grande multidão. Mas por que a grande multidão? Porque tem muitos casais que, como você, está buscando o mesmo milagre, a mesma cura, os mesmos sonhos. Não era só o lar de Jário que estava com problemas, passando por lutas. Todos que estavam ali estavam passando por lutas, em busca de um milagre. Não existe só você. Não existe só casais como vocês. Existem outros. Não existe pessoas só. Existem outras pessoas que estão buscando os mesmos sonhos, objetivos, o mesmo milagre. Mas não impediu Jário. E Jário vai até Jesus. Ele rompe, ele vence. Vence nesta noite pelo poder do Espírito Santo. Rompa nesta noite pela sua vida, pelo seu lar e pela sua família, pelo poder. Olha, quando o Jário foi lá, eu creio que as pessoas que estavam ali começaram a cutucar uma a outra. Olha quem está aí. Olha quem chegou. Muitos ficaram admirados. Era Jário, o príncipe de uma sinagoga. Mas Jário foi até Jesus. E quando Jário chega até Jesus, sabe o que Jário faz? Jário se prostra. Jário se rende. Decovalaia. Jário se humilha por completo na presença de Jesus. Decanta lá, baixai. Sabe o que Jário estava fazendo neste momento? Estava reconhecendo que tanto a sua vida, seu lar, sua família, sua filha carecia de Jesus, da bondade, da graça, do amor, da misericórdia. Ele quer que você reconheça nesta noite que precisa dele, que o salário precisa dele, que o seu casamento precisa dele, para superar tal problema, tal luta que sobreveio.
Jesus, Ele quer que você se renda. Entenda que não será pela força do teu braço, não é pelo teu intelecto ou pelo teu conhecimento, não. Porque muitos pensam que é pela força, ou pelo intelecto, pelo conhecimento, não. Tem pessoas que estão passando pela prova, mas ainda está de nariz em pé. O lar está debaixo de adversidade, mas não quer descer do pedestal, e quer fazer segundo a força do braço. Você sabia que o inimigo da nossa alma, ele cresce e se torna mais forte mediante os nossos erros, as nossas más decisões que tomamos muitas vezes em nosso casamento, em nosso lar, aí que ele se torna mais forte. Para de querer resolver segundo a força do teu braço, segundo o teu conhecimento e intelecto. Se renda nesta noite, se humilhe nesta noite, diante daquele que tem poder para trazer a restauração, a libertação, o milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu casamento. Se renda, decanta, joga este eu fora, esse ego, a soberba, jogue fora e se renda nesta noite. Jário prostrou, Jário se rendeu. O texto diz, e não foi pela metade. Jesus te conhece, Ele não te quer pela metade. Ele não quer o teu lar pela metade. Ele não quer a tua vida pela metade. Ele não quer a tua família pela metade. O teu casamento pela metade. Não. Jesus quer completinho. Se renda. E quando Jário se rendeu, Jesus falou: levanta-te, porque cabe a mim ir até a tua casa. Oh, aleluia. Você está entendendo? Permanecemos em oração. Jesus está vindo. E vindo em direção à minha casa. A minha vida é a sua vida. E ele foi segurando, eu creio, pelas mãos de Jário, Jário segurando nas mãos de Jesus. Mas na metade do caminho, os amigos de Jário vieram em sua direção. Oh, meu Deus. E os amigos disseram: não atormente mais o mestre, a Jesus. A tua vida já, a tua filha já está morta. Jairo, olha só, quantos problemas sobre a vida de Jairo, quantas notícias ruins chegaram em seus ouvidos, mas Jesus, segurando nas mãos de Jairo, Jairo segurando nas mãos de Jesus. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Mas pastor, tu não conhece o meu esposo. Não temas, crê somente. Ah, se tu conhecesse a minha esposa, temperamento forte, sanguínea, pastor, não temas, crê somente. Meu esposo não quer saber de igreja. Não temas,
crê somente. Meus filhos cresceram dentro da igreja, mas hoje não querem mais saber da igreja. Não temas, crê somente. Oh, aleluia. Le canta lá, baixai. Pastor, tu não sabe o que o meu casamento está passando, enfrentando. Ah, se você soubesse, tu ia chorar junto comigo. Mas Jesus te diz nesta noite: não temas, crê somente. Nenhuma arma forjada contra o teu lar, tua família, teu casamento prosperará nesta noite. Nenhuma palavra que veio de encontro à sua vida, ao seu lar, à sua família e casamento prosperará nesta noite. Jesus te diz: não temas, crê somente. As palavras que chegaram, as más notícias, não fizeram que Jairo soltasse a mão de Jesus. Não importa o que chegou na tua presença, não solte a mão de Jesus. Não importa o que chegou ou o que sobreveio sobre a tua casa, teu lar, tua família, continue segurando nas mãos de Jesus. Não saia do caminho a qual você anda com este Jesus, oh glória. Fique no caminho, segure nas mãos, porque Ele te diz nesta noite: não temas, crê somente. E diz o texto que Jesus, segurando ou indo com Jairo até a sua casa, ao chegarem na casa de Jairo, diz o texto que havia um alvoroço, havia choro, pranto. E você pode ter certeza que o choro maior, o pranto mais alto da casa, era da mãe da menina. Oh, aleluia. Demantore canta lá, baixai. Isso é profético. Em oração continue buscando continuamente, porque Jesus está vindo. Coube Ele visitar a minha vida, a tua casa, o teu lar, nesta noite. Ele está vindo em direção à minha vida, à sua vida, em direção à tua casa, ao teu lar, ao teu casamento, à vida dos teus filhos. E além de vir, Ele chega. Jesus chega nesta noite. E é no meio do alvoroço. É no meio do que sobreveio. Sobre a tua casa, sobre o teu lar. Eita, como Jesus gosta desses momentos de lutas, de adversidades, para Ele revelar para todos quem Ele é, para revelar para todos que Ele está no controle de tudo, e que a última palavra pertence a Ele. Você está entendendo? A última palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, teu casamento, sobre a tua família, pertence a Ele. Ele está no controle de tudo. E Ele chega no meio do alvoroço, da luta, da adversidade, das lágrimas. Eu não sei como você chegou aqui, como você deixou o seu lar, seus filhos lá na tua casa, como está teu casamento. Nesta noite, oh glória, eu sinto a presença dEle aqui. Eu estou trazendo uma palavra profética. Eu não estou aqui pregando 7 passos para um casamento feliz, não. Estou aqui pregando a palavra que me foi revelada.
pelo Espírito Santo, quando eu sentei na cadeira daquela igreja, Jesus falou: você vai pregar esta palavra. Jesus chega, e Ele chega no meio do alvoroço, no meio da luta, da adversidade. Jesus chegou em sua vida no meio do alvoroço nesta noite, do que sobreveio, do que você está vivendo e vivenciando. Jesus chega. Jesus chega. E chega para colocar tudo no devido lugar. Nada permanece quando Jesus chega e entra em nossa casa, em nosso lar, em nossas vidas. Decanta lá, baixar. Aí Jesus, Ele diz: havia muitos incrédulos. Cuidado com quem você anda e com quem você faz amigo. Não ande com os incrédulos, com os murmuradores. Decanta lá, baixar. Não ande com aquele que só está sempre murmurando, questionando. Ande com pessoas espirituais, com pessoas que vai somar em sua vida, em seu lar, somar no seu casamento. Havia incrédulos ali. Aí Jesus fala assim: por que chorais? Por que tanto alvoroço? A menina não morreu, ela só dorme. Você está entendendo? O que sobreveio não vai matar, não vai destruir. A vontade do inimigo era matar, era acabar. É ou não é? É destruir ou não é, irmãos? Com a sua vida, com o seu lar, com o seu casamento. Jesus, Ele entra no meio do alvoroço e diz: não vai haver morte, não vai haver destruição sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não, não, não. Por mais que o inimigo planejou, colocou em andamento, não vai haver. Você está entendendo? Vai haver vida, transformação, tempo novo. É para isso que Jesus chegou nesta noite, em minha vida, em sua vida, em sua casa, em seu lar, em seu casamento, para trazer um tempo novo, um novo tempo, uma nova história. Não vai haver morte, nem destruição. Talvez por um breve momento de tempo você lamentou e até chorou pelas situações que só você sabe o que tem, só você sabe e conhece. Mas Jesus chegou nesta noite e Ele está aqui para trazer vida, tempo novo. Aí Jesus diz o texto que Ele entra dentro do quarto. Estou correndo porque faltam poucos minutos. Ele entra. O quarto é o que, irmãos? O quarto é algo íntimo. Jesus está visitando as nossas vidas íntimas, o mais profundo. Segredos que estão aí, muitas vezes por uma palavra mal lançada, muitas vezes por causa de uma briga. Jesus está entrando. Talvez você pegou a chave, e a chave é essa que abre vários cadeados, e esses cadeados foram colocados no seu coração, na sua alma, e você fechou e lançou a chave fora. Mas Jesus está buscando a chave hoje, e Jesus está abrindo todos os cadeados, e tudo que está aí, ao ponto de roubar tua paz, tua alegria, ao ponto de fazer você chorar, lamentar. Jesus está fazendo. Jesus está trazendo um tempo novo. Jesus está curando a alma de esposo, esposa,
nesta noite de casais, corações. E sabe o que ele faz? Ele estende as mãos, vai até onde a menina estava, na cama da menina, e estende as mãos sobre ela. Jesus chegou no meio do alvoroço e estende as mãos. Jesus está estendendo as mãos sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o teu casamento. Oh, aleluia. Quando ele estendeu as mãos sobre o leproso, ele restituiu tudo que aquela lepra havia roubado dele: a família, os filhos, a esposa, o nome. Quando ele estende as mãos sobre o esquife do menino que já estava morto, não precisou nem tocar nele. E aquele menino estava morto, estava sendo levado para ser enterrado com seus sonhos, objetivos. Mas Jesus estende as mãos, toca no esquife, não tocou nem no menino, e o menino ressuscitou. Jesus entra no íntimo, estende as mãos para trazer restituição, para trazer devolução. O que o inimigo tentou ou levou, Jesus devolve nesta noite. Jesus restitui nesta noite. Jesus está restituindo, devolvendo. Decanta, show pra lá, oh glória, esfriamento. Eu poderia dar vários exemplos, mas Jesus estende as mãos para restituir, para devolver. E ao estender as mãos, Ele libera uma palavra. Ele brada dentro daquele quarto, dizendo: Talita cumi, menina, levanta. Jesus estende as mãos e Ele brada nesta noite a favor da minha vida e da tua vida. Ah, meu amado, decovalaia, você pode ouvir o bradar da voz do Senhor nesta noite. Jesus brada naquele lugar. Jesus, Ele estava vindo, indo, chegou nesta noite em sua casa, em sua vida, em seu lar, na sua família, no seu casamento. Ele estende as mãos e brada, libera uma palavra profética de vida, de vitória, de bênção, de restituição. Você crê? Se você crer, levanta a tua mão e receba, porque Jesus está bradando, está liberando, e tudo que estava contrário, se coloquem de pé, por favor. Oh, aleluia. Tudo que estava contrário foi colocado em andamento, planejado, arquitetado. Pelo bradar do Senhor está sendo desfeito, cancelado, destruído, aniquilado. Pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Quando Ele libera uma palavra, o milagre acontece. Jesus brada, Ele libera uma palavra, e o milagre nesta noite está acontecendo. Você crê que é noite de milagre, é noite de devolução, de restituição, de um tempo novo? Você crê? Então levanta as tuas mãos, começa a glorificar, começa a dar aleluia misturado com glória a Deus neste lugar. Abra a tua boca e exalte, glorifique o Senhor. Decanta lá, baixai. Ele libera a palavra para desfazer as obras. Ei, obras de macumba onde foi feito
Ei, aonde foi feito está sendo visitado. Macumba, feitiçaria, encantamento, amarração, que foi feito para destruir, acabar com a tua vida, com o teu lar, tua família. Jesus está bradando, está dizendo: obra caia por terra, seja desfeita, destruída agora. E canta baixa de covalaia. Ai, você crê nesta palavra? Então vem aqui na frente que eu quero orar por vocês. Saia do teu lugar. Se você crê que esta noite é noite de milagre, de restituição, de devolução, se você crê que Ele chegou aqui, está com as mãos estendidas, bradando sobre a tua vida, liberando uma palavra profética, de vitória, de restituição. Ei, mais uma vez, o inimigo sai perdendo nesta noite. Os planos estão sendo desfeitos. O Senhor chegou, Ele brada para mostrar para o inimigo da tua alma, para mostrar para o inimigo do teu casamento, da tua família, do teu lar, que a última palavra pertence a Ele. É noite de bradar, é noite do bradar do Senhor neste lugar. De covalaia, ricantar, papapá, de cantar. Decanta lá, baixai. Há poder, há poder, há poder. Há poder no bradar, há poder na palavra. E Ele libera a palavra. Ele libera a palavra. Ele libera a palavra. Ei, aquele cego estava ali desde nascença. Estava ali no tanque todo santo dia. Mas um certo dia Jesus viu aquele cego e falou: venha cá, me traga ele. E ele trouxe. Ele pegou o lodo, pegou a areia, ei, amassou nas suas mãos, passou nos olhos daquele cego e falou para ele: vai até o tanque e lava-se. Ele foi ou não foi? Mas ele foi debaixo de uma palavra liberada por Jesus. Oh, glória! E diz o texto que quando ele vai, ele lava os seus olhos, ele começa a enxergar, porque ele estava debaixo de uma palavra liberada por Jesus. Estamos debaixo de uma palavra. A tua vida está debaixo de uma palavra. Teu casamento está debaixo de uma palavra. Teu lar está debaixo de uma palavra. A tua família está debaixo de uma palavra. Teus filhos estão debaixo de uma palavra. Os teus sonhos estão debaixo de uma palavra. Os teus objetivos, aquilo que tanto você almeja, busca para a sua vida, está debaixo de uma palavra liberada. Cai por terra, Satanás. Brigas, discórdias, contendas, divisões, esfriamento, falta de amor, carinho, respeito, cai por terra. Tira tuas mãos, Satanás. Cai por terra nesta noite. Macumba, feitiçaria, onde foi feita, seja visitada agora. Não tem poder, não tem poder, não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. É noite do bradar, é noite de uma palavra. Ai, meu Deus, você diz que eu posso dar lugar, eu vou dar lugar. Decanta, estamos debaixo de uma palavra. A palavra de Deus diz que Pedro pescou a noite toda e não havia pegado nada. Jesus vê a situação de Pedro e fala: Pedro, vamos voltar para o mar, vamos pescar novamente. Senhor, pescamos a noite toda, nada pegamos. Vamos, Pedro, vamos. Saia das águas rasas, vai para as águas profundas. Deus está te levando para águas profundas na noite de hoje, mediante a palavra. Ei, Deus na noite de hoje vai te dar experiências em sua casa, em seu lar, em sua família, no seu casamento. É noite de experiências ao qual você nunca teve, para um tempo novo, para uma
uma nova história. E diz Pedro que foi com Jesus. E chegando aonde estava, nas águas profundas, Pedro olha para Jesus e fala assim: segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. E o que acontece? O milagre é segundo a palavra, é segundo o bradar. Ele libera uma palavra. Tu estás debaixo de uma palavra. O teu lar está debaixo de uma palavra. Nesta noite, a tua família está debaixo de uma palavra. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Nesta noite é noite de restituição, de devolução, de cova. Deus te fala, homem. Estou eu te dando um livramento nesta noite de cantar. Estou eu visitando uma artéria. Estou eu desobstruindo uma artéria. Estou eu te livrando do infarto. De cantar bababás. Digo para ti, tu vais passar por uma cirurgia, mas estarei contigo. A minha mão estará sobre ti. E tu saberás que eu sou Deus. Estou eu derrubando por terra nesta noite um projeto do inimigo contra a tua vida. Eu brado, eu libero esta palavra. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Deus visita a palavra apneia, de cantar lá, e te entrega uma vitória, e te entrega de cantar lá, baixar. Ai, é noite de restituição, é noite de devolução. Neste lugar, neste lugar, neste lugar, neste lugar, o inimigo queria a morte, o inimigo queria a destruição. Jesus libera uma palavra para conceder vida, tempo novo. Cadê os irmãos do louvor? Pode subir, venha para cá. De cantar lá, baixai. Contempla nesta noite de cantar lá, baixai. O Senhor te visitando, te tocando, de cantar, de covalaia. Estou eu quebrando uma barreira. Estou eu derrubando por terra uma muralha. Derrubo por terra uma afronta, uma seta mandada. Estou eu cancelando na noite de hoje, para que saiba que eu sou Deus. Estou unindo mais. O amor vai crescer um pelo outro. E canta lá, baixar e faço tudo novo. Faço algo novo na vida de ambos, para que saiba que eu sou Deus. Que eu sou Deus. Há uma pessoa, há uma inveja. Estou eu derrubando por terra. Há palavras lançadas, mas estou eu anulando, cancelando. Estou eu trazendo um tempo novo. Decanta lá, baixai. Estou eu limpando o pá de aliança. Estou eu fazendo brilhar novamente e trazendo um novo tempo. Estou eu arrancando uma tristeza, uma angústia. E muitas vezes o inimigo vem para tentar te oprimir, te entristecer. Há uma guerra que só tu sabes, te canta lá. Mas eu libero a minha palavra. Eu derrubo por terra esta obra. E este espírito perturbador, opressor, está caindo por terra. Está batendo em retirada. Está saindo do teu quarto, onde estava camuflado, escondido. Está perdendo as forças nesta noite. Eu te entrego uma grande vitória. Eu te entrego uma grande vitória. Ansiedade desapareça. Angústia desapareça. Espírito perturbador, opressor da depressão, sai agora. Agora, 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 agora. E canta, seja liberta, curada. De canta pache de covalaia, ricanta papapapapapá. Deus está te visitando, filho.
Deus está tocando na tua coluna. Decanta, Pacha. Deus está tocando nos teus ossos, visitando a tua coluna. Deus está tirando uma inflamação. Deus está tirando dores da coluna, dos músculos das costas, dos nervos dos braços, das costas. Olha o que eu faço. Eu passo as minhas mãos. Decanta lá. Derrubo por terra um projeto de enfermidade contra a tua vida. Estou eu cancelando nesta noite para que tu saibas que eu sou Deus. E Deus fala para ti: há uma porta aberta, qual estás aberta? Tu somente passarás por ela, por uma grande vitória, por uma grande honra. E tu saberás que eu sou Deus. E Deus te fala: irei te honrar perante os teus. E tu saberás que eu sou o Senhor. Porque muitos já foram humilhação, as palavras. Mas digo para ti: eu chego nesta noite, eu libero a palavra e te entrego vitória. Trago um tempo novo sobre o teu lar, sobre a tua família. Haverá testemunhos, e neste lugar tu contarás e falarás que eu sou fiel, poderoso. Olha o que eu estou fazendo, filho. Eu brado a favor da tua saúde. Estarei à frente dos exames. Tu saberás que eu sou Deus. E falo contigo nesta noite de cantar lá, balabachai, recanta papapá, recanta lá, bachai. Deus fala nesta noite. Olha a inveja caindo por terra. Recanta lá, bachai. A inveja muitas vezes até mesmo na família, mas estou eu derrubando, estou eu anulando, estou eu cancelando. Deus fala: nenhuma arma preparada prosperará contra ti, contra os teus. Nesta noite eu desfaço, nesta noite, esta obra e foi mandada, enviada. Tiro do teu caminho um espírito de falsidade, fecho bocas contra ti, te entrego vitória. Trago eu uma providência, trago eu uma prosperidade. Multiplica as tuas finanças. Olha estes papéis sendo assinados. Decanta lá, baixai. Olha a escritura do imóvel colocando nas tuas mãos. Eu multiplico, prepare a tua bagagem. Olha esta viagem, estarei em cada detalhe. Decanta, estou eu fortalecendo. Vou semear um propósito no coração de ambos, e saberão que eu sou Deus. Trago um tempo novo. Nenhuma arma prevalecerá, filha. Eu chego nesta noite, eu faço, eu realizo, eu opero, eu trabalho, eu libero uma palavra. Trago eu um tempo novo. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Jesus chegou neste lugar. Jesus brada, estende as mãos e brada, trazendo vida, restituição, devolução, vitória, bênção, novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você crê, vai dando glória. Abra a tua boca, ore junto comigo, guerreie junto comigo, peleja nesta noite, junto comigo, junto comigo, junto comigo, junto comigo, junto comigo. Deixa eu ouvir a igreja orando, deixa eu ver os casais orando, deixa eu ouvir os casais orando nesta noite, deixa eu ouvir os casais glorificando, exaltando pelo milagre recebido, pela vitória que chegou, pela libertação que manifestou nesta noite sobre a tua vida e sobre a tua casa. Receba. Vai, ore, abre a tua boca. Jesus chegou. E quando ele chega para colocar tudo no seu devido lugar. Ele chega, ele libera, ele estende as mãos e libera. Eu encontrei o meu tesouro. Receba, receba. Eu encontrei o bem mais precioso. Receba, receba. Eu encontrei o meu tesouro. Receba, receba. O que tu vem buscar neste lugar, o que tu vem buscar neste lugar, receba nesta noite. Se você crê, abra a tua boca, dê uma salva de palmas para Jesus. É para Ele,
É para Jesus. É para o teu milagre, é para o teu milagre. Ei, é para a restituição do teu lar. Pode bater mais forte para que o inferno ouça, para que os demônios ouçam o que o Senhor Jesus está fazendo, realizando, operando nesta noite sobre a tua vida. Receba nesta noite. Podeis voltar para o seu lugar. Louvado seja Deus. Senhor, te louvo e te exalto pela tua bondade e misericórdia, pelo teu agir nesta noite. Nós não podemos nada, mas o Senhor pode todas as coisas. E nesta noite o Senhor faz, realiza, opera, manifesta milagres, cura, restituição, devolve o que a luta roubou, o que a adversidade levou. O Senhor está devolvendo e restituindo. Vai haver testemunhos neste lugar, de bênção, de vitória. Próximo culto de casais, você vai contar testemunho neste lugar do que o Senhor está fazendo em sua vida, em sua casa, em sua família nesta noite. Pastor Silvio, muito obrigado mais uma vez. Pastor Silvio, pastora Juliette. Pastora Juliette, pastor Silvio não quer subir. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela confiança no meu ministério. Os pastores também, presidente, muito obrigado. Deus abençoe, amém.